Vamos lá, boa noite, comunidade. Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao nosso último encontro do ano de 2021. E hoje não podia ser também. Todos os nossos encontros são especiais, né, gente? Não tem um encontro, porque aqui só tem gente bacana, só tem gente especial. Vocês sabem, eu já estou assim, a gente está cansado, foi muito trabalho, 2021 parece que não acaba, mas a gente vai sentir saudade, porque nesses momentos, né? Esse 1 hora e meia que a gente está aqui, que a gente pensa em outra coisa, está aqui atento para estar dar atenção e também aprender com vocês. Então, é um momento assim único, pelo menos para mim, dentro da minha rotina, faz toda a diferença. E hoje nós vamos ter mais um momento de Agile Talk, né? Com 3 convidados especiais, 2 da nossa comunidade e outro que é da nossa comunidade também, mas é um dos nossos parceiros fiéis aí. Um é o Rodrigo Camargo, seja bem-vindo, Rodrigo. Obrigado. A Carla Cirilo. Obrigada. O Leonardo Ferreira. Boa noite. E é isso. O que eu ia falar para você? Só ficar nervosa, né? Mas vai nervosa mesmo gravando. Então, hoje o Samuca preparou uma coisa bem legal para a gente. Esses momentos de Agile Talk vão se tornar frequentes aqui na nossa comunidade, sempre com alguma coisa interessante, onde a gente está trazendo diariamente, com informações, tipo, dúvidas de vocês, a gente vai estar observando quais são as dúvidas mais frequentes que estão tendo na comunidade, e a gente vai estar trazendo, chamando gente de fora, ou convidando cada um de vocês para se desafiarem, como a gente tem feito ao longo desse ano. Então, vamos a mais uma rodada de Talk aí sobre estimativas, certo? Antes disso, a Raquel vai dar uma palavrinha para vocês aí, só para passar aí o mente. Qual é a perguntinha, Raquel, de hoje? A perguntinha de hoje... Peraí, eu vou compartilhar aqui. Ô, Lid, você me libera? Eu também. Só para a gente fazer uma nuvem de palavras bem linda, assim, para fechar o ano, a gente preparou para vocês um mente, para vocês colocarem o sentimento de vocês, e vai ficar aberto até o final. Quando chegar no final, a gente mostra a nuvem de palavras como ela ficou, né, Lid? Isso mesmo. E agora, antes de a gente passar a palavra aí para os nossos convidados, e o Samuca vai explicar o que seria essa proposta aí, e tem muita coisa boa para a gente aprender, né? Não só com o conhecimento das pessoas que foram convidadas, mas com essa dinâmica que o Samuca trouxe aí, vai estar apresentando para a gente, tá bom? Então, antes disso, vamos tirar nossa fotinho. Lu, lembra aí como é a nossa fotinho, Luciana? Dani, qual é a nossa fotinho inicial? Então, vamos tirar nosso símbolo. Samuca, tu consegue tirar a fotinho? Quem puder abrir a câmera aí, por favor, vamos abrir, que é a última foto do ano, vamos publicar aí no LinkedIn, agradecer. Vamos lá. E aí, todo mundo pronto? Pri. Segura aí, hein, que eu vou tirar agora. Débora, vamos lá, Débora. Falta a Débora. Vai, Débora. Só mais uma, peraí, só mais uma. Boa, galera. Muito bom. Show de bola. Muito bom. Então, é com você, Samuca, explica aí pra gente como é que vai ser nossa noite de hoje. Ô, Samuca, eu não vou projetar o negócio para eles do mente. Quer passar? Depois eu só queria falar uma palavrinha rapidinho também. Quer falar, Adri? Só um minutinho, Raquelzinha. É o seguinte, gente, eu entrei aqui, estou essas 3 semanas ausente, mas não tinha como não entrar no último dia de uma comunidade tão especial e como foi importante esse ano, né? Esse ano, eu acredito, para mim, pelo menos, eu posso dizer que eu acho que alguns colegas podem compartilhar comigo, que foi um ano de muito aprendizado, de muito crescimento. A gente se reinventou, a gente se redescobriu, a gente cresceu, a gente caiu, a gente pediu ajuda, a gente ajudou,
Então, o tempo todo foi um ciclo, sabe? Então, eu não tinha como não vir aqui agradecer a todos vocês, a todos que ficaram conosco esse ano maravilhoso, a Dani, Josenaldo, o Rodrigo, que sempre está compartilhando, o Léo, o Samuca, a Lídia, a Raquelzinha, todo mundo que está aqui. Eu não consigo ver a foto de todo mundo porque eu estou no celular, mas o meu coração é repleto de gratidão. Então, Raquelzinha, a minha palavra já vai ficar, eu não vou conseguir ficar para ver esse mente e essa nuvem de palavras maravilhosa, mas eu já quero compartilhar com vocês a minha palavra. Minha palavra para essa comunidade, para todo mundo que está aqui desse ano, é gratidão. E que possamos, ano que vem, estarmos mais unidos que estivemos esse ano. Que possamos contribuir, compartilhar, crescer e continuar nesse ciclo. E se hoje eu estou aqui, com a Lid está aqui, essa comunidade está aqui, é porque somos todos juntos. Existe uma frase que eu aprendi no Exército e levo para a minha vida. Uma frase clichê, mas que ninguém é melhor do que todos nós juntos. E isso faz muito dessa comunidade. Quando eu estou ausente, a Lid está presente, o Samuca está presente. Quando o Samuca está ausente, a Lid está presente, eu estou presente. E é assim a vida, e todo mundo se ajuda. Gente, um beijo enorme no coração. E obrigada a você, Adriana, pelas palavras, viu? Acredito que você não se ausentou essas 3 semanas aí, mas tudo bem. Mas, de qualquer forma, te agradeço pela parceria de sempre, para deixar registrado aqui na gravação, e a gente deseja toda a felicidade do mundo para você. Já te falei, mas quero deixar aqui claro para todo mundo na frente quanto a gente gosta muito de você, o quanto você é uma mulher muito inspiradora, e é isso, muita felicidade, muito sucesso, e estamos juntos. Tá? Obrigada, gente. Agora muito lindo isso, não. Como o Rodrigo falou, o meu time box com o meu marido agora, que agora tem 3 dias de casado, já falei para ele que eram 5 minutinhos só. Vai lá. Agora vai lá. Obrigada. Vai lá, e foi show de bola o casamento, hein, Indri? Ficou lindo, né, gente? Tem muitos vídeos legais. Ficou lindo. Depois eu mando para vocês, eu marco vocês só para mostrar o vídeo. Beijo, gente. Muito obrigada. Tchau, boa noite. Beijo, quer mostrar, Raquelzita? Então, senão não dá para votar, né? Não dá para votar, não dá para escrever. Foi. Você vai compartilhar, Raquel? Vou compartilhar. Legal. Mas não vai colocar o link aqui? Eu vou colocar tem o o link scanner, também. beleza. Acabei de tem ver. QR Code, mas eu vou colocar o link também. Que aí fica mais fácil para todo mundo. Que quem está com celular, mas dessa vez eu consegui entrar pelo Note. Que bom. Eu vou colocar aqui o QR Code. Mas tá dando para enxergar aqui, tá direitinho. Aí depois tu coloca o link aí no chat. Tá ótimo. E aí, assim, dá para vocês irem fazendo durante o tempo inteiro, assim, conforme a gente for conversando, conforme for tendo a dinâmica, dá para vocês irem colocando. Mas se colocar antes, melhor. Depois também dá, porque daí já vai ter, né? Vai ser a finalização total. Aí, no caso, o pessoal vai colocar 3 palavras, consentimento, e no final a gente vai mostrar a nuvem de palavras, né? Isso, aí no final a gente mostra a nuvem de palavras. Bacana, legal. Tá? Ok. Eu coloquei no chat também, e Samuca, se você quiser, se for pegar a tela, pode pegar. Legal. Como se fosse uma retrospectiva, né? Pensem aí como foi esse momento durante o ano, o que vocês gostaram, como é que vocês se sentiram, tá bom? E aí, no decorrer, vocês vão adicionando. Beleza, vamos lá. Muita coisa para a gente compartilhar. Então vamos começar. Enquanto vocês podem ir preenchendo, eu vou explicar como é que vai funcionar a dinâmica da noite, né? A gente escolheu um tema que está sempre sendo falado lá na comunidade, sempre aparece muita dúvida, muita questão. Então, a gente resolveu fazer esse evento voltado para estimativas ágeis, para a gente debater e conversar sobre esse tema. Mas aí a gente queria fazer uma coisa diferente, né? A gente queria fazer uma coisa mais dinâmica, uma coisa que envolvesse mais o pessoal. E daí a gente teve a ideia de fazer um Agile Talk. E como você já sabe, a proposta é fazer um debate, é fazer algo mais prático, uma coisa do dia a dia. E a gente sempre traz uma técnica de facilitação diferente para ensinar vocês e também para conduzir o nosso Agile Talk. E daí, para o dia de hoje, a gente fez, que tal se a gente chama
alguns especialistas no assunto, algumas pessoas que são fera no assunto de estimativas, sabem tudo de estimativas, para responder aqui a todas as nossas questões. E é exatamente isso que a gente vai fazer hoje. A gente convidou os nossos amigos aí, que são especialistas no assunto, o Rodrigo, a Carla e o Léo, e a gente vai fazer aqui um bate-papo, vai fazer aqui uma dinâmica, eles vão ensinar tudo aí para a gente sobre estimativas. E como é que vai funcionar? A gente vai fazer uma técnica, uma facilitação que se chama Expert Interview, entrevista com especialista. Então, a gente vai fazer, eles vão passar o conhecimento, eles vão compartilhar o conhecimento através de uma entrevista. Então, a entrevista vai se dividir em duas partes. A primeira parte eu vou fazer algumas perguntas aqui para eles, algumas perguntas que são aquelas perguntas que todo mundo quer saber, aquelas perguntas que todo mundo faz. Eu vou fazer essas perguntas para ele e depois a gente vai para uma segunda parte onde vocês vão trazer as perguntas para ele. Então, se você já tem alguma pergunta aí sobre estimativa, aquela pergunta aí bem cabeluda, aquela pergunta bem quente, já vai, segura ela aí, e na segunda parte da entrevista vocês vão vir aqui para o palco e vão fazer essa entrevista para os nossos convidados. Então, sejam todos muito bem-vindos. Léo, Rodrigo, Carla, sejam muito bem-vindos ao nosso Agile Talk. Deixa eu só colocar vocês aqui em destaque. Obrigado, Samuel. Ó, e vamos começar, e a ideia vai ser essa, vai ser uma entrevista, vai ser um bate-papo, podem ficar à vontade. Na primeira parte eu vou fazer algumas perguntas mais comuns, que todo mundo tem vontade de saber, e na segunda parte o pessoal vai subir aqui no palco e vai também fazer as perguntas, vão trazer as perguntas dele para vocês. Legal? Mas antes da gente começar, eu queria que vocês se apresentassem aí para a nossa comunidade. E aí, quem começa? Começa as damas aqui. primeiro? Primeiro as damas. Meu nome é Carla Cirilo. Sou casada com o Léo Cirilo, que está aqui do meu lado, escondidinho, mas está assistindo aqui, ó. Nós dois somos de TI também. Eu trabalho como Agile Coach e, na verdade, agora eu tenho meio período de Product Owner também, então a gente dividiu um pouquinho ali o trabalho. Eu tinha uma necessidade específica lá na empresa e eu acabei assumindo um time ali com o Product Owner. Porque, assim, eu trabalho como Agile Coach lá, já tenho 4 anos com os mesmos times, são 3 times, então eles já estão bem crescidinhos já, trabalham bem, trabalham sozinhos, né? Então precisam de mim um pouco mais esporádico. Então assumi esse novo desafio, né, como Product Owner. Eu já tinha trabalhado antes em outras empresas como Product Owner, e estou trabalhando num produto chamado Prisme, que é um produto que vai ser uma TV para assinatura, na assinatura não, uma TV com anúncios, né, uma plataforma de OTT. Eu trabalho na Agile Content hoje, e acho que é isso. Trabalho com as ágeis desde 2012, então comecei como Scrum Master, já trabalhei como PO, e agora Agile Coach. E é isso. Legal. Boa noite a todos. Bacana. E aí, nossos amigos? Rodrigo, por favor. Que é isso, Léo? Faço questão que você vá primeiro. Claro. Leonardo, eu trabalho com TI há uns 14 anos. Eu sempre trabalhei na parte de gestão de projetos, tenho skill de programação, fui programador, fui analista técnico, fui líder de times, líder de requisitos, mas sempre com um pezinho ali na gestão, sempre atuei com a gestão tradicional, gestão raiz. Então, eu sou gerente de projetos, hoje eu trabalho com a empresa de desenvolvimento de jogos para cassino e desenvolvimento de jogos, de desenvolvimento de filantropia premiável. Então, são 2 produtos. Jogos para cassino externo, né? No Brasil não tem cassino, e esse ticket de filantropia premiável, sorteios semanais. Então, são 2 produtos que eu trabalho com essa empresa. Eu sou gerente de projeto com conhecimento de agilidade, e lá eu ajudo na definição de processos, ajudo na condução dos times. Eu sou o próprio Scrum Master dos times, eu sou o próprio agilista responsável por desenhar os processos, e eu também faço
gestão de portfólio. Então, é uma empresa pequena, e aí eu já tenho experiência de trabalhar em diferentes clientes, eu tenho experiência em consultoria, trabalhar com diferentes clientes, com diferentes áreas. E aí eu optei em ir para essa empresa por poder ter a visão do todo, em vez de segmentar, você só Scrum Master, ou você só Agile Coach, ou você um Value Manager, ou você um Delivery Manager. Eu optei por ir para essa empresa pelo desafio de ser um gerente de projetos. E dentro desse desafio de implementar a agilidade da empresa, implementar novos processos e utilizar, fazer a gestão de portfólio. E aí eu pego toda essa minha bagagem que eu tenho de gestão tradicional, todos os fracassos e sucessos que eu tive, gestão tradicional, com as experiências de implantação de agilidade em um cliente de telefonia, e aí eu utilizo todo esses dois cenários para poder promover essa transformação na empresa. Então, por isso que eu digo que eu sou gerente de projetos, e aí eu vou me adequar conforme o que eu estou fazendo naquele momento. E com isso eu consigo ajudar as pessoas com a agilidade, com o desenvolvimento técnico e com a visão de diretoria a nível gerencial. Muito legal, muito bacana. Olá, Rodrigo. Se apresenta aí para os nossos convidados para a gente começar a nossa bateria de perguntas aqui. Entendi. Eu sou usuário de Ágil desde... Uma brincadeira, gente. Porque eu estou falando isso, né? Parece aquele negócio do pessoal que está procurando ajuda, né? Porque às vezes quando a gente vai se apresentar tem um pouco disso, né? De falar desde quando a gente faz, né? Eu lembro que meu primeiro contato com Ágil foi lá em torno de 2012, né? Mas eu fui iniciar o trabalho com Ágil mesmo, realmente estar em um time Ágil em torno de 2014, né? Depois disso, né, eu passei por diversas empresas, eu sou formado em engenharia da computação, eu comecei a trabalhar como Product Owner, vi que não era para mim, iniciei uma jornada mais como lado de Scrum Master, né, e aí eu fiz uma transição a mais de carreira mudando para Agile Coach, né. Hoje eu atuo em 3 empresas, né? Eu atuo numa startup americana, quem tiver curiosidade, chama Miso Robotics, através da Buddies Dev. Basicamente, eles fazem um braço robótico lá, que permite eles, por exemplo, fazer batata frita, hambúrguer, tortilhas, ou seja, estão tentando automatizar o processo do fast food, da cozinha, que é algo extremamente difícil porque você tem um trabalho ali onde não é sempre igual, você tem que considerar que as coisas se mexem, porque uma cozinha, tudo que está numa cozinha, ela sai do lugar para fazer limpeza, senão você não tem uma cozinha que é autorizada pela vigilância sanitária, né? Além disso, atuo em um grande banco aqui no Canadá e também dou aulas, né, na Agile Academy, porque hoje eu sou Accredited Kanban Trainer, né, também sou Registered Scrum Trainer e Registered Scrum at Scale Trainer. O que eu gosto do ágil no geral é justamente isso que a gente está falando, a questão de que as pessoas se conversam. Por que eu estou falando isso? Não sei quem teve a experiência, mas o primeiro lugar que eu estagiei, eu vi como que era a postura de um gerente de projetos raiz. Ou seja, a pessoa colocava um terno, andava na empresa com o nariz lá para cima, e se você perguntasse para ele, ia te passar uma data de entrega precisa, conforme lindos e maravilhosos gráficos gigantes, colocava todo mundo numa sala para apresentar esse gráfico gigante, liderava a discussão, mostrava a data e nunca entregava na data. E chegava a ser piada ali entre os desenvolvedores, né? E eu cheguei a falar, pô, parece legal, né? Esse pessoal ganha bem, né? Não tem compromisso, porque não entrega, ninguém cobra, né? Que beleza. Mas eu falei, mas isso aqui não é a maneira certa de trabalhar, né? E para mim, Rodrigo, ágil é a aplicação de bom senso. Seja você fazer Scrum, seja Kanban, seja qualquer outro framework entre eles ou outro framework totalmente diferente, que é o quê? Conversar com as pessoas, tanto as pessoas que fazem o trabalho, quanto aquelas que vão utilizar o produto e buscar entregar o quê? Mais valor, mais rápido. Só que não é esse valor solto que muita gente fala, é valor realmente para a empresa monetário fazer dinheiro, né? E para o cliente aquilo que ele realmente quer,
utilizar. É isso, muito obrigado. Muito bom, muito bacana. Vamos lá, então eu vou fazer algumas perguntas aqui para vocês. Podem ficar à vontade, tá? Não vai ter uma ordem, não precisa todos responderem, podem ficar à vontade, se verem que para responderem. Então, vou aqui dar uma aceleradazinha por causa do nosso time box, mas para a gente começar, eu queria saber de vocês. A gente fala tanto em estimar, estimativa, mas por que a gente precisa estimar? Por que isso é importante no nosso dia a dia, né? Por que a gente recebe uma demanda, um projeto, um sprint e precisa ali estimar? Gostaria de ouvir de vocês. Carla? Vamos lá? Hoje, os times que eu tenho trabalhado, eles já estão bastante tempo rodando no ágil. Então, eles já estão estão um pouquinho mais, com a maturidade maior, né? E eles não estimam mais, tá? Então, os 3 times que eu trabalho, eles trabalham com Kanban. A gente não estima mais, porque a gente conseguiu dar uma granulidade nos nossos tickets. São times de plataforma, não são times que têm front-end, back-end, só tem back, né? Então, eles têm algumas características mais específicas deles. E a gente conseguiu ir quebrando os tickets deles numa granulidade que eles não precisam mais estimar. Então, o que a gente faz? A gente faz métricas. Então, eles usam Kanban, né, sistema puxado, e a gente metrifica as tarefas que eles entregam. Então, a gente divide elas por tipos, então tem as classes de serviço, mas também tem alguns tipos, algumas categorias dos tickets que são abertos para eles, e a gente tem a previsibilidade e sabe qual o capacity do time a partir das métricas. A gente já trabalha com métricas há 3 anos. Então, a gente tem uma previsibilidade bem grande com esses times. O outro time que eu trabalho é um time Scrum, né? Deixa eu só desligar meu Teams aqui, porque o povo está trabalhando aqui ainda, peraí. E as mensagens estão chegando. O outro time que eu trabalho como Product Owner, eles estimam, né, os tickets deles. Eles ainda estimam por horas, né, hora trabalhada. Eu sou contra, né? Eu sou contra a estimativa por horas, porque eu acho que a gente não tem uma previsibilidade boa em horas para estimar por horas. Então, com Scrum, quando eu trabalhava com Scrum, com os times, eu preferia trabalhar com Fibonacci, né? Com Story Points. Então, a gente fazia algumas referências para fazer essas estimativas. E hoje esse time que trabalha ali com horas, que faz essas estimativas, sinceramente, as horas a gente não consegue fazer com que as tarefas um sprint. Então, quer dizer, não sabem estimar. Então, essas estimativas que eles estão fazendo realmente não estão servindo para muita coisa. Mas a minha opinião sobre estimar, eu acho bem interessante quando os times ainda não têm uma grande interação entre eles, quando são times novos ainda, quando são times Scrum que precisam medir a velocidade, precisam ajustar o seu capacity. Então, eu acho que as estimativas são bem-vindas aí. Mas para times Kanban, eu já prefiro, eu acho que é muito melhor, muito mais efetivo a gente trabalhar com as métricas. Legal, muito bacana. Pode complementar, Samuel? Pode, vai lá. Quando você fala em estimativas, vamos falar em estimativas em contextos ágeis, né? Não estimativas ágeis. Elas existem há muito mais tempo, só estamos utilizando num contexto ágil. O contexto do ágil é eliminar desperdício. E aí, a estimativa, ela tem que ter um propósito para que você possa realizar. É uma estimativa de tempo, é uma estimativa de grandeza, de custo, é uma estimativa de complexidade para você fazer estimativa relativa. Então, você primeiro tem que entender o porquê estimar. Então, eu trabalhei com times tanto no estimators, tanto com estimativas. Hoje, nos times que eu acompanho, nos 3 times que eu estou acompanhando, nós estamos estimando. Por que nós estimamos? Nós estimamos para poder diminuir as incertezas das funcionalidades no qual nós estamos desenvolvendo, iremos desenvolver, e não para definir um capacity. Então, a ideia, conforme um pouco do exemplo da Carla, é promover a conversa. Então, as nossas estimativas no contexto desse time, e aí vale lembrar que vai da característica de cada produto, cada time,
Então, tem times que o No Estimates vai se aplicar, tem times que não, então você tem que fazer toda essa análise aí. Na estimativa específica, eu tenho, para um início de planejamento de sprint, nós utilizamos a estimativa, inclusive em Story Points, para eliminar as incertezas, promover a conversa do time e ter o entendimento daquela funcionalidade que está sendo feita. Nós trabalhamos com a estimativa de planejamento para eliminar certezas, e não para definir um prazo ou definir um custo, para promover a iteração. Custo e prazo nós estimamos com o conhecimento empírico, à medida que nós entregamos as histórias, e utilizamos outras métricas para poder definir custo. Então, a nossa estimativa não é para definir velocidade ela muda conforme time, ainda mais agora na sala de TI, tem uma rotatividade muito grande dos profissionais, times mudando, então a estimativa que nós utilizamos no nosso time de inicial para planejar uma sprint é a estimativa para diminuir a incerteza das funcionalidades que o time está se comprometendo a trabalhar na sprint. Rodrigo, quer complementar ou podemos puxar outro? Claro. Estimativas é algo, no meu ver, algo complicado, tá? Porque qual o motivo da gente estimar? E aí a gente tem que lembrar o que é ser ágil. Ágil é o quê? Entregar o maior valor no menor tempo, ou seja, saber qual que é o próximo item que eu tenho que entregar, eu vou trabalhar nele e entrego. Só que existe um pequeno problema, né? Apesar de, infelizmente, no Brasil, a maioria das pessoas não terem acesso, as empresas elas têm um objetivo que é fazer dinheiro. Tá? E as estimativas, elas surgiram para quê? Para você conseguir ter previsão, né? E aí não é previsão para a próxima sprint de 2 semanas, ou que seja para o próximo mês, não. Eu preciso prever resultado financeiro para o ano. Então, a utilização de estimativas, ela cascateia para quê? Para eu saber quanto que eu vou faturar no ano. E aí entra uma das coisas que, por exemplo, muitas pessoas e muitos jornalistas chegaram a criticar a Tesla pesadamente por causa disso. E chegaram a falar que a Tesla ia falir várias vezes. Por quê? Se perguntavam para o Elon Musk quantos carros ele ia vender daqui 2 anos, ele falava, não sei. Quanto o seu carro vai custar daqui 3 anos? Não sei. Aí você chegava na Ford e perguntava, quanto o seu carro vai custar? Tanto e eu vou vender tantos mil. Só que agora está todo mundo vendo o quê? Que a Tesla está muito na frente das outras companhias em questão de carro elétrico, todo mundo está correndo atrás do prejuízo e a Tesla também não sabe nem por quanto ela vai vender o carro. Por quê? Como que eles determinam o valor do carro? Simplesmente, qual que é o valor que está custando hoje? Construir o carro, coloca 20% em cima e esse é o valor de venda. Então, se você vai hoje numa loja da Tesla para comprar um carro, eles vão te dar um valor. Amanhã é capaz de te darem outro. Ou seja, isso quebra todo o paradigma de eu prever resultado financeiro. E esses resultados financeiros também são utilizados para 2 coisinhas. Se a empresa precisa pedir empréstimo e para venda de ação. E é por isso que a estimativa é colocada como tão importante. E por isso muitas pessoas executivas têm medo quando você fala de um processo tipo No Estimates, como o Léo acabou de falar. Porque o No Estimates fala isso, olha, estimativa é só um chute, eu vou fazer o quê? O próximo item, que é o que tem mais valor, vou te entregar. Interessante, bacana. E vocês falaram aí 2 palavrinhas-chave, e eu queria ouvir de vocês, para quem ainda não conhece, né? Se vocês pudessem dar uma definição, uma explicação aí bem rapidinho, o que seria o Story Points e o que seria aí o No Estimates, já que vocês fizeram aí um contraponto. Então, se vocês puderem explicar esses 2 termos aí bem rapidinho aí para o pessoal, acho que vai ser bem legal. E como funciona, né? Como funcionaria? Podem ficar à vontade, tá? Não precisa necessariamente seguir uma ordem aqui de resposta. Então, como eu fui o último, eu vou iniciar. De maneira resumida, né? Os No Estimates, ele é um movimento, ele surgiu alguns anos atrás, chegou a ter muita força, que diz o seguinte, estimativa não serve para nada, é péssimo e é considerado desperdício. Ou seja, eu estou criando um trabalho, uma informação que não tem uso no final, porque afinal, quando você entrega o produto para o seu cliente, você não chega, olha, você viu? Eu aceitei a estimativa.
Não importa que cliente seja, ninguém coloca isso quando você entrega o produto. Seja um tênis, um carro, seja software, né? Ou vocês ligaram para o banco de vocês e perguntaram lá, então, quando vocês vão entregar essa nova função, qual foi a estimativa? Não, certo? Então, esse movimento veio com a questão de que se eu preciso ter uma ideia de data de entrega, eu simplesmente conto quantos itens eu tenho, né? E aí, utilizando técnicas de throughput, lead time, entre outras, eu consigo também estimar quando eu vou te entregar, mas eu não estimo, eu não faço esse trabalho de estimativa em si. Alguém quer comentar sobre isso? Só fazer um comentário antes, né? Essa questão das estimativas vieram muito com as consultorias aqui para o Brasil, há alguns anos atrás. Porque o que acontecia? As consultorias precisavam, as fábricas de software precisavam vender software para outros clientes e precisava cobrar. E ninguém queria dar um cheque em branco e falar assim, não, quando você me entregar, você me fala quanto ficou, né? Então, precisava se dizer para fazer um contrato, saber quanto ia custar aquele software. Então, aqui no Brasil, a gente começou a estimar por causa disso. Então, a gente falou aqui sobre no estimate, sobre estimativa, mas tem esse ponto das consultorias. Normalmente, quem trabalha com consultoria, o cliente vai exigir algum tipo de estimativa, algum tipo de valor. Então, tem um motivo aí também para ter essas estimativas, tá? A empresa que eu trabalho hoje não tem isso. Tem alguns projetos que têm clientes. Os clientes que eu trabalho são clientes internos, então, e é um produto também, o outro é um produto. Então, nós não temos essa pressão do mercado para uma estimativa, tá? Mas falando um pouquinho, eu vou deixar o Léo. Léo, conta aí a história do Story Points, vai? Falei das consultorias. Tá, o Story Point, ele é uma técnica para você medir esforço, poder utilizar tamanhos relativos. Então, por exemplo, o time pega um work item, eu vou falar work item porque pode ser bug, pode ser história de usuário, enables, entre outros. Então, o time pega um item, define o tamanho desse item em pontos, e aí, para o próximo item, ele vai pegar e vai fazer a comparação com o item anterior, relativar os esforços com o item anterior e definir a sua pontuação. Então, no Story Points, você utiliza uma sequência, pode ser qualquer sequência, a mais comumente utilizada na literatura é a sequência de Fibonacci, 1, 2, 3, 5, 8, 13. Então, o Story Point, de maneira bem resumida, é você determinar um esforço para aquele seu item de trabalho. E aí tem as técnicas que você vai comparando a cada item que você está entendendo, refinando, estimando, você faz essa comparação. E aí tem também a questão de você poder utilizar o time para fazer essa estimativa em uma roda de planning poker, ou seja, você promove, baseado na discussão, quanto que cada analista fará essa atividade. Então, todos que fazem parte do time que desenvolve, que cria o produto, fazem a pontuação. Então, o Scrum Master, Product Owner não votam, e aí os que têm participação no desenvolvimento vão jogar essa carta, vão mostrar ao mesmo tempo essa carta para definir a pontuação. E aí, através das divergências, se entende mais sobre aquele item, começa a entender diminuir as incertezas daquele item, e aí o time chega na definição do ponto. E aí você vai fazendo essas comparações relativas a cada item que você está estimando. Legal, muito bacana, show de bola. Então, aqui a gente deu uma visão geral do que é estimativas e falamos aqui de algumas técnicas aí sobre estimativas. E agora, o pessoal que está aqui vai trazer algumas perguntas para vocês. Eles vão preparar algumas perguntas e trazer para vocês. Mas como é que vai funcionar? A gente vai fazer aqui uma coisa estruturada. Então, a gente vai dividir o pessoal em salas, certo? Vocês vão ter alguns minutinhos para trabalhar em salas. E vocês vão preparar duas perguntas. São aquela pergunta bem top, aquela pergunta bem quente, bem cabeluda. Vocês vão lá, vão preparar essas perguntas. Daqui a pouquinho a gente volta. Dentro de alguns minutinhos a gente volta para cá. E daí, uma pessoa de cada grupo vai subir aqui no palco e vai fazer as perguntas do grupo para os nossos convidados. Certo? Se vocês vão ser separados em grupos, vocês vão preparar as perguntas de vocês lá, escolhem as duas melhores perguntas, duas perguntas mais quentes. Volta para cá. Uma pessoa do grupo sobe e faz a pergunta. Quando vocês estiverem aqui, vocês vão fazer apenas uma pergunta, tá? Vocês vão preparar duas, mas aqui a gente vai fazer uma pergunta.
Legal? Então, deixa eu só preparar aqui. Eu vejo vocês dentro de alguns minutinhos. Quando estiverem lá na sala, pensem em algumas perguntas, escolham quem vai vir aqui para o palco e daqui a pouco a gente continua o nosso debate. Até já, galera. Lili, você fica aqui comigo. Eu vou chamar o pessoal lá. Quer me jogar alguma sala aí para eu entro lá para facilitar alguma coisa? Ajudar? Eu não consigo te jogar, não, mas você consegue entrar. É só Tá. você pode entrar na sala 2. Você bota aí, ingressar, e você entra na sala 2. Beleza. Eu vou chamar o pessoal. Os nossos convidados. Mas. Entrei. Oiê! Lu. Olá. Oi, Paula. Oi. E aí, qual vai ser a pergunta quente aí? Qual vai ser? Bora, Luana. A gente está esperando alguém se manifestar. Eu tô nadando, eu não sei o que perguntar. Fica Vamos tranquilo. pensar. Luana. Paola, acho que eu não conheço. Não sei se você conhece a Paola. Deixa eu pensar aqui para ajudar vocês. Nos ajudar, né? Vamos pensar numa dificuldade que a gente tem hoje. Diante de muitas, selecionar uma era difícil. Pois é, não vem uma, né? São tantas que não vem. Não sei qual fazer o movimento na entrega, né? Porque assim, a gente acaba aqui meio que só estimando, aí faz o ciclo de desenvolvimento, entrega, aí depois estima de novo. Então, das dificuldades é como rever isso, né? Antes de começar, que ações devem ser feitas antes da próxima estimativa? Não sei, entendeu? Porque eles acabam, tem que estimar, acaba estimando em hora, do jeito que eles acham, bem entendem. Mas, assim, antes de seguir para a próxima estimativa, entregou, quais as ações que devem ser feitas? Devem ser revistas, sabe? O que vocês acham? Eu acho Sim. bom. Boa. Mas aí não é sobre a estimativa em si, né? O que tu acha, Stefania? Não, eu gostei. Gostou? Porque Eu acho que tem que tudo a ver, não tem que só aprender a estimar, mas tem que O que você vai aprender. fazer com isso, né? O que você vai fazer com essa estima? Porque estima, mas e aí, o que você vai fazer a partir daquilo? É isso, né? Que você quer dizer? Depois que tu estimou, entregou, o que tu aprendeu com aquilo? Tu vai começar no ciclo automático, fazer uma estimativa, né, automática, porque pediram para eu fazer, aí eu faço, entrego, não avalio sobre aquilo, aí como é que, antes de fazer a próxima estimativa, né? Então, eu fiz, me baseei, iniciei, vamos supor, meu um grupo, vamos supor, um grupo em formação. Stefânia, o que tu acha? Vai rolando aí. Tu que vai falar, ou a Luana vai falar, escolha aí. Não, tu que vai falar. Não, o time está em formação. Ou então o time começa a planejar a sprint, certo? Planeja, e aí entrega essa sprint. Beleza, e acaba que nesse ciclo vicioso de estimar. Mas antes de seguir para a próxima estimativa, próximo planejamento da sprint, quais as ações que podem ser feitas, né? Ser revisitadas, para a gente se preparar novamente para a próxima estimativa? Então, tipo assim, aqui ações devem ser feitas, analisadas para as próximas estimativas. Antes da próxima estimativa. Antes das próximas estimativas. Tipo, toda vez, antes de estimar, o que eu tenho que analisar antes? Não é isso? Quais são as movimentações que eu posso fazer, plano de ação, entendeu? O que vocês acham? Tem a ver? Sim.
Total. Ou até, por exemplo, a gente aqui que está recente, por exemplo. Considerações, né? Que, Fanny? Tipo, considerações, né? Não, dá para fazer um monte de coisa, não só as considerações. Dá para abrir a história e rever porque a dificuldade, dá para ver porque eu tenho um planejamento e depois é um realizado. Então, eu tenho esses dois. O que foi que aconteceu? Entendeu? Então, eu posso estar conversando com eles. Vamos ver o que eles vão sugerir para a gente. Qual o movimento que a gente deve fazer antes dessa próxima estimativa? Aí tu fala, Fanny, lá. O aluno. Não, gente, eu tô bem enrolada. Não, Fanny, fala, pode falar, porque aí se eles perguntarem... Vocês então, não Luana, que está de Cartigo, que está voltando agora, Luana. Não, mas se eles me perguntarem a tréplica, eu não vou saber explicar. Não, eu te ajudo. Eu perguntaria quando estimar. Eu perguntaria assim, quando estimar? Qual é o momento mais de incerteza ali no processo? Fanny, então tu anotou, Fanny, aí a gente vai complementando uma outra. Bom. Eu te ajudo. Bora, só não queria falar. E você embala lá para você explicar direitinho. Tá bom. Acredito em você, Fanny. Eu acredito também. Ela sabe que acredita, né? É de vocês. Bora, liga esse ventilador aí, mana. Tá, aquele ligado. Luana, ela é do Pará, entendeu? Eu por isso tô falando. Que delícia! Só fica no ventilador, mano. Boa. Voltamos. Todo mundo votou? Muito legal. E aí, deu certo? Conseguiram? Boa. Como é que vai funcionar, então? Então, a gente agora, um representante de cada grupo vai vir aqui para o palco, vai fazer sua pergunta e os nossos convidados vão responder. A gente vai ter aí mais ou menos uma média aí de mais ou menos 5 minutos aí, para que cada grupo venha e faça a pergunta. Lá vocês prepararam 2, mas vocês vão subir e vão fazer somente uma, tá? A segunda era uma pergunta reserva. Caso outro grupo faça a pergunta de vocês têm uma pergunta reserva. Legal? Grupo 1, eu vou pedir para o representante do grupo 1 levantar a mãozinha do Zoom, para eu poder colocar ele aqui no palco com a gente e a gente começar a nossa sessão de perguntas. Quem vai vir do grupo 1? João Paulo, Leonardo, Madison, Mônica, Tiago. Vamos lá, grupo 1. É o Tiago? É o Tiago, sou eu. É, porque eu não olhei que grupo que eu era, então desculpa. A nossa dúvida era se pode, sim, trabalhar... Desculpa, só um minutinho. Eu não estou enxergando quem está falando. Você pode levantar a mãozinha do Zoom para eu te puxar para cá, por favor? Você não está aparecendo aqui. Você levanta só a mãozinha do Zoom, e aí a gente te puxa para cá, porque a gente não está te vendo. Muito obrigado. Pronto, Mônica. Show. Vai lá. Pode fazer a pergunta. Você está no mudo, tá? Oi, desculpa. Vai lá. A nossa questão era, em equipes não tão maduras, é muito, falo por experiência minha no começo, né? De se trabalhar muito com a parte de estimativa de tarefas em horas, né? E depois partir para story points. Aí a nossa dúvida era, pode-se trabalhar com os dois ao mesmo tempo e quando que deve se largar as estimativas em horas e passar só para story points e como fazer a equipe entender a questão de estimativa só em story points. Vou dar minha opinião aqui, então. Um ou outro, né? Na minha visão, ou a gente usa horas ou a gente usa story points. Não tem necessidade de você ficar trabalhando com essas duas estimativas. O story points, ele vai servir para você ter uma referência, né? Até o Léo comentou. Então, o time, a referência de cada time. Então, o time pega a menor tarefa que normalmente ele faz, então, ele pode começar com 2, se for Fibonacci, né? 2, 3, 1,
conforme ele quiser, e a partir dali ele vai fazendo referência àquela tarefa menor e vai aumentando até chegar num critério que eles queiram. Então, normalmente, tem alguns que estimam PMG, né? Então, só tem três pontuações. Então, assim, mas respondendo objetivamente a sua pergunta, tem que trabalhar com um só. Acho que não tem necessidade de você trabalhar com horas mais story point. E quando mudar? Quando vocês decidirem mudar, porque não tem essa analogia, sabe? É muito mato, então faz em horas. Eu acho que a hora é mais quando tem uma urgência que seja em horas, né? Eu já... Mônica, os meus times utilizam as duas, story point e horas. Só que são coisas totalmente diferentes. Eu comento com eles que uma é laranja e outra é banana. Nós temos lá, por característica do nosso time, um centro de custo. Quem é mais raiz aí deve lembrar que, antigamente, tudo que você ia fazer, você tinha que preencher um número para depois, no final, o projeto pagar. Então, a gente tem um centro de custo. Cada cliente precisa pagar para aquele produto. Então, nós não estimamos horas, porque nós entendemos que estimar horas é uma tarefa que não agrega valor para o time. Entretanto, nós precisamos lançar essas horas. Então, ao final de completar a tarefa, o time lança as horas. Então, nós não estamos preocupados em adivinhar quanto tempo que aquela tarefa vai ser executada. Nós queremos que, ao final daquela tarefa, eles lancem as horas, porque ao final do mês é gerado um número de horas e o determinado cliente vai pagar por essas horas. Tem outros fatores lá de reajuste que a gente utiliza com o cliente para pagar, mas sim, eles precisam lançar o real. Então, a gente não perde tempo estimando horas, tá? Porque horas para a gente não gera valor. Mas a gente entende que é importante ter essas horas, ou para um faturamento, ou, dependendo do tipo do cliente que você tem, esse cliente pode utilizar essas horas como desconto no governo, como investimento em tecnologia. Então, tem um momento que essas horas geram valor, porque a empresa consegue resgatar uma parte dos impostos porque investiu X horas em tecnologia. Então, as horas, ela tem sim um valor, mas um valor de, digamos assim, de satisfação, de, tá aqui, comprovei o que eu fiz, e não de estimativa de previsibilidade. O Story Point, sim, o Story Point, ele é ideal para os times quando estão começando, para entenderem o tamanho de esforço. No começo, vocês não têm que preocupar com horas. O time vai poder falar, isso é 1 Story Point, isso é 3, isso é 5. Você não tem que preocupar se eles estão assertivos, você tem que dar eles a oportunidade de aprender. E aí, o próprio time vai, sprint a sprint, ajustando. Opa, aquela história lá que eu dei 3 Story Points, a gente fez com um esforço de 1, então a gente entende que esse esforço é 1. E o time vai ajustando. Então, se me perguntar, estimar em horas nunca é viável. Eu já tive que estimar em horas porque meu gerente era raiz, aquele tradicional, que não evoluiu com agilidade. E aí, a gente precisou mudar lá algumas coisas para poder conseguir. Então, se você não tem um gerente que te exige estimar em horas, e mesmo que tenha, se você conseguir mudar, eu te recomendo não estimar em horas nunca, mas lançar essas horas para poder ter essa visibilidade. O Story Point, eu te recomendo sempre que você montar um time novo, você utilizar o Story Point não como forma de definir a velocidade do time, mas sim como uma ferramenta do time começar a aprender o que ele está fazendo e calibrar com o tempo. E aí, quando largar ou quando mudar de técnica, você e o time vão perceber isso no decorrer do tempo. Mas eu sempre evito trabalhar com estimativas com horas, e sempre oriento a trabalhar com os story points para times que estão em formação, e aí você, junto com o time, vão provocando melhorias contínuas até chegar o momento de poder ou não parar de estimar em story points, tá? Muito bom, muito bacana. Perfeito. Muito obrigado, Mônica. Eu que agradeço. Muito bom. Time 2, quem é o representante do time 2? Estefânia, deixa eu puxar a Estefânia aqui. Muito bom. Vai lá, Estefânia, pode fazer sua pergunta. Bom, o nosso time definiu a seguinte pergunta: que ações devem ser feitas, que seriam movimentações, análises, antes das próximas estimativas?
Eu pediria mais detalhes, eu não entendi a pergunta. No caso, assim, você está sempre estimando, né? Mas no meio desse tempo, que ações que devem ser feitas para você tomar antes das próximas estimativas? Lead, ajuda aqui, Lead. Você fala trocar de métrica ou o processo de estimar? Acho que ela está falando de refinamento. Eu acho que eu entendi o que ela quis dizer. Ela está perguntando basicamente que informação você utiliza para estimar em si, é isso? Não, assim, o que eu pensei? Porque assim, porque a gente acaba, independente do qual, né, a gente vai utilizar, mas o time, principalmente da informação, que está iniciando essa jornada aí, ele começa pediram para eu fazer, vamos fazer, mas eles começam a fazer de forma automática aquilo, né? A gente, né, enfim. Antes de iniciar a próxima estimativa, né? A gente sabe que gera dados, nem tem o realizado versus planejado versus realizado, enfim. Quais ações, né? Fora ter que ter a retrospectiva e tal, mas quais ações, que seja lá dentro da retrospectiva, que devem ser feitas, né? Conversada, abrir, não sei, que vocês acham, plano de ação, antes de construir ou fazer essa nova estimativa. Entendi. O que precisa ser feito é um bom trabalho de refinamento, né? No caso do Scrum, quem geralmente fica responsável por isso é o Product Owner, ou seja, o trabalho de realmente descobrir o que eu preciso fazer, né? E aí você tem que, no fundo, balancear, que é o quê? Você tem que ter detalhes suficientes para conseguir estimar, mas você também não tem que ir a fundo demais, senão você está já destrinchando exatamente, você vai acabar dizendo para o seu time, para os seus developers, o como. Então, você tem que balancear esses dois lados. E volto a dizer, no caso do Scrum, quem é responsável por isso é o Product Owner, e geralmente isso é feito através de reuniões que a gente chama de refinamento ou grooming. Estefânia, não é isso? Estefânia, pegando um pouco do que você falou aí desse problema, eu acho que a causa raiz desse problema, eu acho que ainda não está com a métrica. Estou dando pitaco para quem está de fora e não sabe a situação. O que falta é o time entender o objetivo do refinamento, ou o objetivo de estimar em story points. Por que eles estimam em story points? Então, toda vez que vai ter uma implementação, que vai ter uma mudança, que vai ter um time, uma pessoa entrando no time, é necessário um treinamento para que a pessoa saiba, estamos falando de story points, o que é esse tal do story points? Por que eu uso story points hoje? O que é o refinamento? Porque, às vezes, o PO também não vai conseguir escrever tudo na história, e aí vai gerar dúvida. Então, é importante o time entender que eles não estão ali para jogar um número, eles estão ali para contribuir com o planejamento da próxima sprint e eliminando as incertezas. Então, a dica inicial, entrou uma pessoa nova no time, o primeiro passo é o onboarding dele, é ele entender o contexto que ele está sendo inserido. É um time novo que está iniciando. Ter essas horas de treinamento para que eles entendam cada objetivo por trás. E só o treinamento é suficiente? Não, no dia a dia dos eventos, você, como agilista, vai relembrando, vai dando insights, provocando, gerando a pílula de conhecimento para o time. E sobre a estimativa, vocês têm que incentivar o time. Olha, o time, como eu disse lá, o time está errando muito. Aí vai um pouco da maldade do time. Eu tive um time que, na hora de estimar os story points, o que eles faziam? Um story point são 8 horas de trabalho. Ok, você quer comparar? São coisas diferentes. Beleza. Para você funcionou. Vamos lá. E aí, quando eles foram estimar de novo, eu falei, então, em vez de tirar 8 horas, vamos falar um dia de trabalho? Porque quando você fala um dia, você não está preocupando com a hora, você pode ser 4, 6 ou 8. Então, você tem que entender o contexto do time, não precisa ser reativo, tudo, tem que ser Fibonacci, não sei o quê. Não. Entenda o time, dê a oportunidade deles ir errando e você vai ajustando. Problema nenhum ele fazer associação de 8 horas, mas o que ele tem que entender é que não é escrito em pedra 8 horas, é 4, 6 ou 8, mas para 8 horas, o que ele viu de diferente para poder entender que esse esforço cabe em 8 horas? Compartilha com o time, compartilha com quem que deu um esforço a mais, e aí eles vão conversar sobre o que gera valor, sobre as incertezas do produto.
você vai, conforme o Rodrigo comentou, o PO vai fazer a escrita das histórias, você vai ter um DOR, uma Definition of Red. As histórias estão atendendo o Definition of Red de vocês? Faz a estimativa, então. Ah, não tá? Então, vamos melhorar. Então, você consegue, à medida que você vai trabalhando sprint a sprint, olhando, criando formas para interagir com o time, para que ele entenda o porquê que aquilo está sendo feito, e ajustar. No começo, é normal o time errar, você não tem que impor a sua forma, você tem que deixar eles descobrirem. Eles não querem usar Fibonacci? Tudo bem, deixa eles usarem. Depois você mostra para eles, olha, está vendo que quando você coloca 4, a gente está errando muito, está indo para 5. Quando você coloca 2, a gente está indo para 3. Então, vamos usar a sequência de Fibonacci, porque os números estão nos mostrando isso. Então, é essa leitura que a gente tem que fazer. Primeiro, ele tem que entender o que é story point, o seu contexto, o objetivo disso, e procurar mecanismo de estar sempre ali acompanhando o time e contribuindo para provocar no time esse senso de importância e objetivo de cada coisa. E mais para frente, eles até eliminarem, se for o caso. Muito bom. Né? Muito legal, muito bacana. Stefânia, muito obrigado. Time 3, quem participa conosco? Paula. Vamos lá, Paula. Paula, seja bem-vinda. Pode fazer aí sua pergunta no nosso time. Na verdade, eu estava no outro grupo que já se apresentou. Não, Paula Lene. Paula Lene. Tá. Já estou aí? Vai colocar... Não, tá, sim. Pode fazer sua pergunta. Bom, foi ótimo ter escolhido 2 perguntas, porque uma das nossas perguntas foi metade respondida na primeira e metade na segunda. Então, eu vou tentar fazer um compilado aqui. O que a gente estava conversando é como ajudar o time nas estimativas, quando é um time que não está tão maduro ainda, e é um time multitask. Então, eu tenho lá a pessoa de front-end, tenho o cara de back-end, tenho o QA, e aí, porque dentro da história eu vou ter várias tasks, e aí cada task pode, às vezes, ser mais específica do trabalho de um ou do outro e tal. Então, como ajudar nessa colaboração do time para conseguir estimar, pensando que as tarefas vão estar ali, às vezes, misturadas, mas como ajudar o time que, às vezes, não entende tão bem do trabalho do outro, tipo, um cara de front pode não entender bem do trabalho do QA e tal, como ajudar o time nessa logística na hora de estimar. Era isso. Muito boa pergunta, Paula. Carla, você quer responder? Pode falar, Rodrigo, depois qualquer coisa eu complemento. Bom. Isso geralmente acontece, né? O que você falou, o time ser multidisciplinar significa que você está com o time de maneira correta, né? O ágil, ele tenta quebrar os silos, né? Sempre, ou seja, você tenta evitar que você tenha um time de QA, time de desenvolvimento, um time de UX, tá? O que você tem que fazer o trabalho ele é estimado no nível de história e não no de tarefa. Por quê? Porque o nível de tarefa você está de novo olhando um detalhe muito pequeno. Tá? E aí no nível de história, todo mundo pontua, independente se a pessoa vai ou não executar trabalho naquela história. E o combinado é o seguinte, é todo o trabalho da história. O que eu quero dizer com isso? Um erro bem comum é assim, o que vocês estimaram? Trabalho de desenvolvimento. E deixa o QA de lado. Claro, porque então a gente termina de desenvolver e entrega. Não, então a parte de testes é parte do trabalho da história. Isso ajuda o quê? Todo mundo entender o trabalho como um todo, o trabalho do coleguinha, que aparentemente muita gente ainda não quer entender, e eu não estou falando que ele vai entender para poder fazer, mas é ter uma ideia do esforço, né? E isso também ajuda você a permitir, em alguns casos, por exemplo, se acontece de um membro do time estar doente e você, por exemplo, realmente precisa testar aquilo de qualquer maneira, você começar a incentivar a multidisciplinaridade de fato, que é o quê? Eu não estou falando que todo mundo é capaz de fazer todas as tarefas, mas se você precisar, você tem pessoas no time que são capazes de fazer outras em momentos de necessidade. Obviamente, não com tanta expertise quanto os especialistas.
Só um Walter, eu acho que parêntese levantou a mão. a dúvida nossa era justamente nesse ponto, assim, de como incentivar o time nesse sair de si, sabe? Sair da sua área de conforto para ir para o outro. Tipo, o time é misto, que é o ideal. Mas como que eu faço para ajudar o time a não ficar pensando só na própria caixa? Tipo, a minha parte dá tantas horas, vê aí a de vocês, sabe? Nesse sentido, como que eu consigo, se vocês já passaram talvez por alguma situação assim, para tentar fazer o time se movimentar mais no sentido de entender o trabalho do outro? Era isso, né, Walter? Mais ou menos. É que uma das dúvidas também, a gente não sabe se a gente vai compor, vamos somar as disciplinas ali, né? Porque é difícil de um front falar quanto tempo ele vai gastar para fazer uma API. Ainda mais que a especialidade dele ali é JavaScript, é HTML, ou um cara de Android estimar quanto tempo ele vai fazer ali um portal. E a mesma coisa acontece com o pessoal de back, que trabalha com os microserviços, que trabalha com as APIs, estimar o esforço do front. Ele vai dar um chute que... Aí eu vou lá do Rodrigo, eu prefiro no estimate, porque eu estou dando um chute no vácuo, né? Se eu sou um cara de front, estou estimando um back. Se eu sou um cara de back, estimando a minha história ali como coisa. E eu acho que é imaturo para mim eu estimar o trabalho do QA, ainda mais se for um QA automatizador. Aí eu não consigo entender. Fiz o Fibonacci, aí deu 5, 8 e 3. Eu não sei como que eu chego num consenso. Vou ficar o dia inteiro ali com eles, refazendo, e não vou chegar num consenso, porque eles não têm Por mais que eles convivam ali, eu já trabalhei com um time há uns 6 meses, eles entendendo a dificuldade entre eles das atividades que eles têm que fazer, mas sempre que um tinha que estimar, ele falava assim, ele copiava do back. Ó, se essa atividade tem mais back, eu vou pegar o do back. Ou às vezes eles somavam as estimativas deles. Então, eu fico meio na dúvida nesse ponto, se acaba, aí eu acabo achando que não é tão útil eu fazer as estimativas por ponto, TMG, entendeu? Alguém quer fazer um complemento aí rapidinho para responder aí? Posso ir, Carlos? Você quer complementar? Pode falar, Léo. Walter, tem N formas de responder essa sua dificuldade desse time. Vocês vão aplicar o que mais se aplica. A gente só tem que separar quando que a gente utiliza no estimate, que é quando a gente tem algo que não gera valor, e aí você não estima, e o story point, ele tem que gerar algum valor. Nesse caso aí, o valor que eu vejo que ele vai gerar para vocês é o entendimento, diminuir a incerteza. Você se colocou no mudo, Léo. Tá no mudo, Rafael. Desculpa. O time vai resolver através da conversa, entendendo ali, equalizando. O story point é tamanho relativo, o time pode pegar uma história em que teve todos esses 3 skills que trabalharam juntos e fizeram a entrega, fazer uma análise de aproximação. O time pode pegar quebrado, e aí vocês têm que tomar o cuidado de provocar a discussão, porque aí o QA vai sempre só olhar para o lado dele. Eu acho que porque há um story point, o desenvolvedor 3 para front e um para back-end. Pode, desde que o principal seja a conversa. Não tem que ser certo igual para todo mundo. Tem que provocar a conversa. A questão aqui, você tem que ter um time, o fluxo de valor tem que estar claro para esse time. Por exemplo, eu já tive um time que nós não tínhamos QA. Então, o próprio time desenvolvia e colocava produção. O QA trabalhava na automatização. E aí a gente acompanhava o retrabalho que esse time gerava. Então, era super fácil fazer estimativa. Eu já tive situações em que no time tinham APIs que não estavam na sprint, que é uma parte que não tinha história na sprint, e situações em que tinham. O time precisa definir a melhor forma com isso. E aí eles vão conversar. O agilista vai promover a conversa. Se o time está tendo essa conversa, o QA está contribuindo na escrita da história do usuário, está contribuindo a olhar os critérios de aceite para melhorar o entendimento do time dev, então ele está tendo uma contribuição. O desenvolvedor ele está entendendo os cenários que ele vai ter que testar, ou que o QA vai ter que testar e que ele vai preparar. Então, é uma forma de colaboração. Então, cada time vai entender conforme a sua característica, desde que o que gere valor para você está sendo atingido, que é ou a incerteza,
ou uma comparação de histórias, tá? Então, entre preocupar o que vai ser de cada coisa, não é legal. É legal, talvez, por que eu tenho coisas de back-end que não estão ligados ao objetivo dessa sprint? Entendeu? Então, são essas coisas que a gente vai olhar no dia a dia, tá? Não sei se eu... Muito legal. Mais dúvidas? Se puder complementar, né, Walter, a resposta para o pessoal deu 3, 5 e 8, é 5.3, o que significa que é 5. E como assim, Rodrigo? Você não vai pedir para o maior e o menor falarem? Não é necessário consenso ao se utilizar story points. Esse é um erro muito comum e a principal crítica até do quem se diz que é o criador. Na verdade é o seguinte, se você está em 3 números de Fibonacci de distância, não tem discussão. Soma tudo, calcula a média e vai para a próxima história. Por quê? Porque sua melhor estimativa pode não ser o número de story points. E aí você está também utilizando o conceito de usar o conhecimento da multidão, que é quando pergunto para uma multidão quantas bolinhas tem num vaso, geralmente eles chegam muito próximos. Mas se você pegar as pessoas, tem uma pessoa que dá, tipo, 10 vezes mais, a outra dá 10 vezes menos, só que o conhecimento da multidão geralmente aproxima-se do certo. Por isso, no Estimate, Rodrigo, para mim faz muito mais sentido. Eu pego a nuvem de estimativa da empresa ali e eu consigo saber pela inteligência da multidão, né, que é esse caminho que você fez, e consigo ter mais ou menos uma ideia de previsibilidade de quanto que aquele time, porque daí tem as incertezas ali do deploy, que a gente, quando faz estimativa, a gente só pensa em desenvolvimento, mas aí tem um fluxo de deploy que arrebenta com toda a sua estimativa, você não consegue entregar dentro da sprint, porque o teu deploy, teu DevOps ali joga para 5, 6 dias para frente. E você usando essa visão, você consegue ser muito mais, na minha visão, tá? Eu concordo muito mais com esse tipo de estimativa, que é olhando para o meu histórico, olhando para a minha estatística e isso aí. Mas fazer story point não é uma coisa complexa. Eu gostei quando você falou assim, usa a média do time. Beleza, mas de verdade, estou chutando. É melhor, eu acho melhor olhar para o universo que eu tenho da empresa, entendeu? Muito bom, muito bacana. Felizmente o nosso time box aqui está obrigado. Tem que passar seguir, Samuel. Para o próximo Pode grupo, seguir. senão o pessoal vai ficar sem responder. Boa. Mas muito obrigado, Walter, obrigado, Paula. E do próximo grupo, a Simone vem aqui para a gente fazer a pergunta. Deixa eu só colocar ela aqui com a gente. Pronto? Ainda não, só um minutinho que... Pronto, agora você está aqui com a gente. Pode fazer sua pergunta. Gente, os 3 grupos quebraram minhas pernas, porque é um mix de tudo. E quando eu ia mudar, o Walter foi lá e fez a pergunta que eu ia mais ou menos fazer. Eu vou modificar um pouquinho vou explicar qual que era a pergunta que a gente decidiu. Não deu tempo de fazer 2, tá? Para decidir no grupo. Quando, assim, geralmente a gente pega um time que não é maduro em agilidade ou que nunca fez a contagem de story points, é muito difícil, assim, pela experiência que eu tenho, que eu já trabalho com agilidade, eu sempre falo que é ruim comparar a horas e sempre a gente pensar nesse chute, nessa estimativa, a gente comparar qual que é o esforço para construir aquela história e a complexidade para realizar dentro das 3 semanas, 3 ou 4 semanas, dentro da sprint, por exemplo. Então, eu faço essas provocações que são difíceis, assim, no começo, geralmente, eles querem comparar a hora, dia, até chegar num consenso comum, depois de 3 sprints, assim, qual que vai ser a medida que eles vão considerar para cada item de Fibonacci. Eu queria fazer a pergunta para vocês, assim, o que dentro do contexto de um time novo, o que eles fariam para poder explicar a referência para eles compararem em relação a esforço e complexidade
numa situação de um time que nunca trabalhou com ágil ou que está no começo ali e nunca tinha feito a contagem de story points, porque realmente eu ia mudar a pergunta no sentido da comparação de que mas os devs que às vezes quer somar os pontos, né, para juntar os dois esforços, mas eu entendo que esse tipo de refinamento deveria ter tido o refinamento um pouco antes, né, com alguns especialistas para poder trazer aquela história, né, e ter pensado um pouco na parte de teste em conjunto. Bom, vamos lá, deixa eu ver se... Mas vou colocar o fluxo aqui para você, tá? Então, pensando em história, né? Então, o PO vai escrever história e vai levar isso para um refinamento. Pode ter um designer, né? Se tiver front, um designer vai fazer a parte de designer. Então, todo esse upstream. Aí vai chegar para o refinamento. Esse refinamento vai ser explicado o que é aquela história. Então, ali ninguém está preocupado com o que o front vai fazer, com o que o back vai fazer. É só história. E a gente tem que saber se vai caber na sprint, se a gente estiver trabalhando com Scrum, né? E aí, quando isso vai para eles fazerem estimativa, o que você tem que levar eles a pensar? Que eles têm que trabalhar juntos, né? Então, para aquela história ficar pronta, ter uma entrega de valor, qual a pontuação que vai levar? Então, não o tempo, mas qual a pontuação? Outra coisa que ele tem que saber, cabe mais histórias dentro dessa sprint? Ou só essa história vai ocupar todo mundo aqui, nós vamos entregar nessa sprint? Então, são esses conceitos que tem que ser colocado na cabeça deles. E aí, as referências, né? Então, uma história menor, põe uma referência com uma pontuação. Uma história maior com outra pontuação. Porque se começar a quebrar, né? Então, você está estimando por partes. Então, o front vai estimar dele, o back vai... E aí, depois você soma tudo e vê quanto aquela história vale. Não, né? Você não está promovendo uma comunicação, um diálogo entre eles. Todos têm que saber não o esforço no sentido de quantas horas ele vai levar, mas qual o esforço que cada um vai levar para entregar aquela história como um todo. É o conjunto, né? É o conjunto, como disse o Rodrigo, né? E aí estimar, e aí já... Né? Essa conversa tem que acontecer entre eles. Tinha um time que eu trabalhava que eles faziam o seguinte, cada um começava a falar, eu como que vou levar tantos story points, outro, e aí eles faziam essa primeira conversa juntos, e depois eles faziam o planning poker. Então, dali eles faziam um geral, não o QA o dele, o front dele, não. Então, ele ouviu o QA vai levar mais ou menos, o esforço do QA é X, o esforço do back é X, do front, então quanto que vai dar tudo isso? Eles transformavam esse Fibonacci, e aí eles jogavam as cartas, né, todo mundo ao mesmo tempo, para nem influenciar o outro, para não dar o efeito ralo, né, tipo, eu vou com o sênior, então o sênior falou que é 8, eu vou com 8, né, então... E ali, só se tivesse uma discrepância, só quem tivesse um número muito alto, diria por que achou que era tão alto assim. Então, só algo que ficasse muito discrepante, porque ali, como comentou o Rodrigo também, a gente não precisa ser preciso com story points, a gente está promovendo esse diálogo e o amadurecimento. Com o tempo, eles vão aprendendo a fazer referências. Então, é meio um pouco assim, essa história é P, essa história é M, essa história é G. Então, é começar a fazer com que eles pensem em conjunto para aquela entrega. Quanto aquela entrega vai levar em story points, por exemplo? Você me aflorou uma pergunta que não foi feita. A gente jogou o planning poker ali na sprint. Alô, só Simone? Rapidinho, para ver se ela me responde. Eu joguei o planning poker, só que acabaram as histórias, eles puxaram novas histórias. Como fica a questão da estimativa, se quando ele puxou essa história que não foi contada, não foi estimada, ela foi para a próxima sprint? No caso, vocês jogam para ser pontuada, e como que fica essa questão? Ela iniciou no finalzinho da anterior e começou na próxima. Vocês jogam story points de algo que não foi contabilizado no anterior? Eu acho que essa é uma boa, ninguém fez. Deixar os meninos aí, Rodrigo e Léo. Essa aí é polêmica, hein? Vai lá, rapidinho, Rodrigo. Eu vou tentar responder rápido. Primeira coisa, você bate no time do Product Owner e no Scrum Master e fala que eles não entenderam nada. Não se inicia trabalho não estimado. Outra coisa,
Puxar uma história para dentro do backlog da sprint, porque você terminou todo o seu trabalho, é um pattern e é excelente. Porém, contudo, entretanto, essa história tem que estar pontuada e não existe trabalho meio pronto. Ou seja, vamos dizer que o pessoal puxa, não dá tempo, não entregou. Velocidade, todas as outras que entregaram, menos essa. E o que eu vou fazer com essa história? Eu vou repontuar ela porque eu já fiz algum trabalho, então essa pontuação pode ter mudado. E aí sim, é essa pontuação que vai ser considerada na próxima sprint. Mas a pontuação você considera que é o questionamento deles, o pouquinho do anterior para o atual que está para completar, é a complexidade como um todo, certo? Isso, mas eu nem olho, nem pergunto para o time quanto vocês fizeram. É legal, vocês trabalharam. Não, é que eles fazem essa quanto frase. Falta? Pum, é isso. Só repontua. Joga o Planning Poker normal. O que sair, às vezes sai a mesma pontuação, continua. Bacana, legal. Vamos lá que temos ainda mais um time aí para fazer aí a sua pergunta. Muito obrigado, Simone. E vamos aí para o próximo time. O Rafa, ele vem aqui. Olá, Rafa. Você está aqui com a gente. Pode fazer essa pergunta aí para os nossos convidados. Então, pessoal, eu acredito que essa pergunta talvez já tenha sido respondida, mas eu vou insistir nela, que foi a primeira que a gente escolheu, que é como fazer a organização enxergar a vantagem das story points em cima da estimativa de horas, porque eu vi que no nosso cenário ali, alguns casos o pessoal usa horas, e é questão, não é questão nem de time, é questão organizacional. Como fazer eles enxergarem a vantagem do story points para implantar dentro de uma empresa? É porque, nesse caso, você está misturando dois assuntos, tá? Essa parte do story point tem que ser do time, não da empresa. A empresa, por que ela precisa estimar em homem-hora? É isso que tem que ser definido. Eu não conheço nenhuma empresa que precisa estimar em homem-hora, que tem alguma regulamentação. Eu conheço ao contrário, as empresas precisam informar quantas horas elas trabalharam em tecnologia no final do mês. Então, isso aí é o papel do agilista, tentar entender aquele contexto para começar a vender essa ideia com a organização. É trabalhar com a organização para experimentar o story point e não as horas. Porque, de novo, isso é trabalho do time. Essa story point não é para definir custo, definir prazo. Vai ajudar, vai, mas é uma métrica do time. E aí é papel nosso, como agilistas, fazer essa mudança organizacional. E como engajar eles, então? Deixa eu reformular. Então, como engajar isso? Aí que é o problema, é aí que a gente sofre. Porque muitas das pessoas que estão nos cargos de cima são aqueles gerentes raízes que sempre trabalharam assim e que não se reciclam. Muitas das pessoas, às vezes, quem toma a decisão não recicla. E aí vai ter empresas que vai falar, eu faço agilidade, eu sou ágil, mas não te dá a condição. Então, tem todo esse cenário. Você aí no mercado vai encontrar diversas soluções. A questão é ali você, como agilista, tentando encontrar mecanismos para poder levar isso, pedir, olha, deixa o time experimentar, deixa eu coletar primeiro, trazer aqui para vocês. Só para vocês terem uma ideia, eu tive um cliente, olha o absurdo, eu tive um cliente que nós tínhamos um contrato que a cada ano nós tínhamos que aumentar 10% o story point do time, porque estava no contrato com a empresa. A cada ano eu tinha que aumentar 10% a velocity. Se eu entrego 40 story points na sprint, eu tinha que aumentar 4 story points no ano. Isso é totalmente contra a agilidade. Então, é isso que a gente tem que ver. A gente vai encontrar cenários aí fora que as pessoas querem mesmo a agilidade e outras que não. Infelizmente, isso aí não é uma resposta fácil. Você tem que olhar o contexto da empresa, quem que está promovendo a agilidade. Eu falo muito que a agilidade ela é uma via de duas mãos. Ela não pode ser top-down e nem pode ser bottom-up. Mas tem que ter os dois, porque se eu não tiver o apoio da diretoria, eu não vou conseguir chegar nos times. E se eu tenho apoio do time, mas não tenho diretoria, não chega. Então, isso aí você vai entender o contexto da sua organização e tentar mecanismos de você mostrar a utilização de story points. E olha que story points em determinados time ou produto nem gera valor. Story points nem gera valor. Então,
Só para você entender o quanto a gente tem dificuldade para caminhar a agilidade aqui nos nossos clientes no Brasil, tá? É um desafio, tá? Não tem uma receita pronta. Acho que não tem uma receita, né? Uhum. Não tem uma... Você precisa ser fiel ao que você acredita. Eu trabalhei em uma consultoria, num banco aí, XPTO, no qual ele não me foi contratado para uma coisa, eu não consegui fazer tudo que eu queria. Então, eu acabei sendo demitido desse banco, mas eu fui fiel ao que eu acreditava. Eu participei de um processo de implantação, no qual eu implantei os itens, depois eles começaram a cortar os itens. Eu pedi para sair, porque eu não vou ficar dando murro em ponta de faca. Vai ter empresas que você não tem o que você fazer. Você vai ter que sair da empresa. Agora vai ter empresas que você vai conseguir e vai engajar. Não estou falando que no primeiro desafio você tem que desistir, não, tá? Mas é só para você olhar até onde realmente você está sendo fiel aos seus princípios. Legal, muito bacana. Muito bom, muita pergunta boa, muita pergunta bem legal para responder, mas infelizmente a gente está com o nosso time box aí já no finalzinho. Rafa, muito obrigado pela sua pergunta, muito legal. Deixa eu só te colocar lá de volta. E é isso. Muito obrigado a todas as perguntas que a gente fez aqui. Ó. O Léo já está ali até, já pegou até a camisa ali. Muito bacana. Quero agradecer imensamente aí aos nossos convidados, o Rodrigo, o Léo e a Carla, por nos proporcionar aí essa noite de conhecimento, essa noite de bastante aprendizado. Tenho certeza que se a gente tivesse mais tempo, a gente ia continuar com muita pergunta legal, porque a galera com certeza preparou muita coisa boa. Mas quero agradecer por todo o conhecimento que foi aqui compartilhado e explicar um pouquinho dessa técnica que a gente usou para vocês. É uma técnica de facilitação que vocês podem estar levando, podem estar usando no Upland com o PO, por exemplo, em vez de deixar o PO lá falando várias horas, você faz uma entrevista e pede para o time fazer as perguntas para o PO. Você pode usar essa técnica em um refinamento técnico, por exemplo, você traz um especialista técnico e usa essa técnica. Então, é uma técnica que você pode estar usando aí no seu dia a dia. Quero agradecer imensamente aos nossos convidados, mas antes da gente acabar, a Lid vai ter uma mensagem aí para a gente, mas eu deixo aí a palavra de despedida com os nossos convidados e depois a Lid entra. Samuel, posso fazer uma pergunta para você? Para mim? Rapaz, não estava no roteiro não, mas vai lá. Falei que eu gosto de causar. Essa técnica foi extraída de alguma estrutura, algo que você possa compartilhar com os meninos? Com certeza, é uma estrutura libertadora. A estrutura libertadora. O nome original dessa técnica se chama Celebrity Interview. Mas aqui a gente fez uma adaptação, como a gente está entrevistando experts aqui no tema de estimativas. Então, a gente fez uma adaptação, mas pode procurar lá, uma estrutura libertadora bem bacana. Inclusive, usei ela recentemente, a gente contratou um consultor da Microsoft para um dos times aqui. Em vez do consultor fazer aquela apresentação tradicional no PowerPoint, a gente usou essa técnica e foi bem bacana. Muito legal. Exato. O pessoal do PSM2 aí vai lembrar aí. Com certeza. Bom, Quero deixar a palavra de agradecimento. Oi? Pode ir. Eu queria agradecer por todo esse ano que nós passamos juntos. Foi muito bom conhecer vocês, a gente fez muita troca. O Odair aqui mudou de emprego por uma indicação aqui do grupo, foi para a Meta aqui com uma indicação. Então, a gente aprendeu muito junto, a gente fez amigos. Foi muito bom estar com vocês esse ano. Então, queria deixar aqui meu Feliz Natal para todos e uma boa entrada de ano. Muito bacana. Bem, no caso, eu quero agradecer o convite, né? Me colocar à disposição, estou sempre disposto a participar aqui da comunidade. Queria desejar também um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo a todos e espero que o ano que vem seja ainda melhor que esse. Legal. É isso aí. Agradecer pessoal... aí o convite. Agradecer o convite aí, pessoal. Torcer para que ano que vem os nossos encontros não batam com a minha grade escolar. Então, eu estou um pouco sumido aí com vocês na quinta. A gente adapta, Léo, horário. a gente adapta. Mas a ideia é contribuir. Sempre que eu ver algo lá no chat e puder ajudar, eu vou sempre contribuir com vocês, tá? Bacana, muito legal. Vai lá, Lid. Agora é com você. Você está no mudo. Estou colocando aqui já o videozinho.
do Centro do Hectório. Muito bom. É isso, gente. A Raquel vai passar, né? Eu acho que teu áudio. Não, meu não. Eu também não. Vou mostrar aqui, então, como ficou nossa Raquel. super nuvem. Oi, abrindo agora. Olha que lindo. Vamos printar aqui. Olha só que legal. Gratidão. Vamos printar para a gente colocar na nossa... Muito bom, hein? Legal, muito bacana. Só para a gente finalizar. Compartilhamento, comprometimento, colaboração, aprendizagem. Muito legal. Nossa, é justamente tudo que eu sinto em relação a esse grupo. É um pouquinho de tudo assim que a gente passou, né? Foi realmente, apesar do nosso grupo ser um grupo pequeno, mas foram muitos desafios durante esse ano. Com certeza, muitos de nós, assim, eu mesma, a gente acha que é pouco trabalho, nós não temos canal um grupo lá no LinkedIn, né? Mas o pouco que a gente faz dá muito trabalho. Então, da gente nós permanecermos unidos, né, até o final do ano, com essas 4 pessoinhas, mas pessoas também na comunidade que têm colaborado muito, Léo, Rodrigo, Carla, Valéria, muita gente colaborando, Samuca sempre trazendo inovação, então, assim, nunca desistindo da gente, né? A gente está aqui juntos e não desistindo dos nossos propósitos. E, como eu falo, toda quinta-feira é um momento único onde a gente vem para estar dando aquela respirada, aquela renovada, aquela motivada para o dia seguinte. E o que eu queria falar para vocês, rapidamente, e dizer que até essa Raquel até me ajudou a escolher o vídeo, esse vídeo é muito legal, acho que faz toda a diferença no nosso dia a dia, e é uma frase clichê, né, que juntos somos fortes, né, e claro, a gente sabendo explorar nossas qualidades, com certeza faremos a diferença onde estivermos. Então, o que eu posso dizer para vocês é que vocês se cuidem, se autoconheçam e escrevam os propósitos de vocês e vamos para cima. É isso, que 2022 seja um momento de muitas descobertas, mais inovações, muito compartilhamento, muita colaboração, e espero que todos estejam juntos aqui conosco, né? Do mesmo jeitinho, com saúde, é isso. Só tenho que agradecer todo mundo, porque só
uma, duas pessoas, mas nós somos o quê? 130, Samuel? 130, acho que tem quase 200 pessoas lá no grupo, né, já. Nós fizemos um filtro e estamos crescendo e acho que já tem quase 200 pessoas lá no nosso grupo. E com esse jeitinho mesmo de improvisação, né, nervosa, mas eu aprendo bastante, e é só isso. Muita gratidão, muito obrigada por tudo, por todo o compartilhamento. Léo, por não ter desistido aí da gente, a gente nunca vai desistir de ti, tá? Venha sempre. Obrigada a todos que estiveram aqui. Carla, maravilhosa, vamos confraternizar semana que vem, se Deus quiser, que a Carla, para quem não sabe, eu descobri que ela é minha vizinha, eu moro aqui na frente de casa, então vamos confraternizar. Um beijo grande, obrigada, Raquelzita, tá? Um beijo grande para todo mundo, boa noite, bom descanso aí para todos. Quer falar? Não vai tirar a foto do 10? Fotinho! Tem que tirar a nossa fotinho. Lembrar! Eu sou grata! Não, isso era teste para saber se vocês estavam antenados. Diga aí, Raquel. Pediram o link do vídeo, tá aí no chat, tá? Eu vou passar, ou então você... Não, tá aqui, já coloquei no chat. Beleza, eu vou passar também a dinâmica que o Samuel passou, né? Compartilhou com a gente. Também passou? Já botei no chat também. Então, vamos tirar nossa fotinho rapidamente. Quem puder abrir a câmera. Samuca, dá para mudar a visualização, por favor? Já mudei. Só está no seu, só você mudar agora a visualização. Obrigada. Beleza. E aí, claro, o que está faltando então, Simone? O que eu faltei aí? O que eu falhei hoje à noite? O quanto que todo mundo gostou de hoje, do nosso encontro. E a gente sempre, no finalzinho, dá uma nota. Eu vou dar a nota minha grudada, porque eu estou com o dedo enfaixado, porque eu estou quebrado. Mas a nota... E todo qual mundo é a nota? Levanta as mãos e diz o quanto que achou, de 1 a 10. De 1 a 5, é porque a gente coloca a mão, pé, né? Tudo que é direito. Tem gente que coloca que não é 10, é 20. Então, vamos lá. Qual foi a nota dos nossos convidados, hein? Ok. Segura aí que eu vou botar a foto, hein? E aí, Rafa? Segura aí, hein? Só mais uma, peraí. Boa, muito bom, galera. Muito obrigado. Espero que todos tenham gostado. Muito obrigado aos nossos participantes, aos nossos convidados. Obrigado a toda a comunidade. E logo, logo estamos aí de novo e vamos ter muitas novidades ano que vem. E Feliz Natal, Feliz Ano Novo, tudo de bom. Vamos continuar junto lá no grupo, né? E ano que vem a gente continua com os nossos eventos. E vai ter coisa boa ano que vem. Fevereiro, mais ou menos, a gente já... Quando tiver o dia certinho, a gente fala para vocês, tá bom? Um beijo. Você tá achando que você é artista da Globo, né? Que para em dezembro e volta só em fevereiro, né? Artista da Globo, né? Né? Mas eu queria ser aquele artista de 1 ano que fica de folga de férias de 1 ano, ia ser bom. Ai, mas já foi, você quer um sabático? Um sabático, aí seria bom. Pessoal, só uma pergunta. E o Galo? O Galo ganhou? Deixa eu ir, tem uma comemoração me esperando ali. Feliz Ano Novo, tudo bom para vocês. Tchau, gente. Até mais. Muito obrigado, galera. Obrigada, pessoal. Gente, bom final de ano para todos. Tchau, tchau. Obrigada, Rodrigo. Valeu, pessoal. Obrigadão. Rodrigo, Carla, Léo, muito obrigado. Paulinha. Tchau, gente. Tchau, Bom ano novo, Paulo, bom Natal. Tiago. Tchau, galera. Madison, Luana, Paulinha, Lídia. João Paulo. Tchau, tchau. Tchau, Josenaldo. Eu estou acostumada sempre por último na reunião, porque sempre a gente fica ali, os principais na dele, e a gente comenta, sabe, sobre a reunião. São tantas reuniões, hoje eu participei de 7 reuniões. Eu tô com a bunda na cadeira.